minutos, ao vivo conosco na Rádio Bandeirantes, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ministro, bom dia, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Ministro, novidades aqui no seu ministério, o programa Adote um Parque, que quer arrecadar recursos para a preservação de parques da Amazônia. Como é que vai funcionar isso? Bom, é um programa muito importante porque coloca as 132 unidades de conservação federais da Amazônia como opção para que o setor privado, nacional ou estrangeiro, efetivamente participe do cuidado com a Amazônia. Essas 132 unidades representam 15% de todo o território da Amazônia, então é um volume de área bastante expressivo. Né? Como é que funciona? A empresa ou a pessoa física se compromete durante um ano a aportar recursos para o monitoramento, o cuidado com a revegetação, com a preservação, com a manutenção de estruturas dessa unidade de conservação. No limite, o volume máximo, o limite, é aquele que foi calculado com base em R$50 o hectare. Então, nós já tivemos um adotante que pegou a primeira, vai adotar a primeira unidade, e já uma lista de outros que vão escolher quais unidades pretendem adotar. Ministro, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Esse programa Adote um Parque é muito legal. Esse primeiro parque em Rondônia, salvo engano, vai ser adotado pelo Carrefour, né? Esses dias, ou pelo menos nos últimos meses, tem aparecido aí, digamos assim, súbitas preocupações com o meio ambiente, né, de empresários e até de banqueiros, né, que nunca foram exatamente conhecidos pela defesa dessa ideia. Mas é o caso do presidente do Itaú, por exemplo, o Cândido Bracher. Não seria o momento de o presidente do Itaú e outros empresários importantes, banqueiros, que estejam de fato preocupados com a questão ambiental, aderir a esse programa? Custa quanto para adotar um parque? Bom, para um banqueiro não custa nada, porque se a gente vê quanto lucram os bancos no Brasil, o valor da adoção do parque é praticamente irrelevante. Mas o valor é calculado a R$50 o hectare. Então, se você, por exemplo, Cláudio Humberto, for a um parque com 100 mil hectares, quanto vai custar? 5 milhões de reais por ano. Né? Então, não é um valor, para determinados segmentos da economia, não é um valor muito significativo, mas é muito significativo para a conservação desse parque, dessa unidade de conservação. Por quê? A média de recursos orçamentários que essas unidades têm anualmente, e historicamente, né, não é, antes que digam que isso é um problema do Bolsonaro, historicamente, essas unidades convivem com orçamentos, em média, de R$200 mil. Então, se você tem uma unidade que convive com R$200 mil de orçamento, e nesse mesmo ano você tem um aporte de 5 milhões de reais, é óbvio que você vai aumentar substancialmente a qualidade da preservação, do cuidado, da recuperação, do monitoramento, enfim, daquela unidade. Ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente, está ao vivo no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes nesta manhã, conversando conosco sobre o programa Adote um Parque, né? O governo federal espera também investimento estrangeiro, né? Porque tem muito líder político aí que gosta de aparecer criticando a Amazônia, né, ministro? Vez por outra aí vem uma declaração estapafúrdia, né? Que mostra até um certo grau de desconhecimento sobre o trabalho de preservação ambiental que há muitos anos é desenvolvido aqui no Brasil, principalmente depois da promulgação do Código Florestal. O governo brasileiro espera, de alguma forma, investimento estrangeiro também, para ver se esses que falam tanto da Amazônia por aí vão colocar dinheiro para a preservação, se vão tomar uma atitude prática em relação a essa preocupação que dizem ter? Olha, nós esperamos que sim, é o nosso objetivo. Você deve se recordar que no ano passado, num determinado momento, teve um artista aí americano, desses que ganham muito dinheiro lá em Hollywood, que falou alguma coisa da Amazônia. E eu perguntei, disse, olha, estamos lançando o Adote um Parque, você vai adotar? Estou esperando a resposta até agora, mas de qualquer maneira,
O Adote um Parque agora é uma realidade e todos aqueles que se colocarem como interessados em cuidar da Amazônia, seja lá a forma pela qual fazem essa colocação, a primeira pergunta que tem que se fazer será qual parque você adotou, porque aí você tem uma medida concreta, né, de parque, tem diferença, a gente está falando do parque em caráter geral, né, são unidades de conservação. Você tem unidades de conservação de todos os tamanhos, você tem para grandes adoções e para pequenos também. Então, é uma oportunidade que todos aqueles que se colocam como preocupados com a preservação, e é uma preocupação legítima, terão uma oportunidade de comprovar na prática se a sua preocupação é meramente retórica ou se ela se coaduna com a sua vontade realmente de participar de verdade e que é demonstrado no mais das vezes em colocar a mão no bolso, né? Ministro, vamos dizer, é um programa aberto para empresas e também pessoas físicas, né? Então vamos supor que o nosso ouvinte fale, puxa, estou interessado, vou colocar um dinheiro nesse projeto. Como é que ele vai acompanhar o resultado disso? Olha, dentre as ações que a gente está prevendo que o patrocinador, né, o parceiro vai custear, há também uma verba pequena, porque nós entendemos que não é esse o objetivo, mas há também uma verba pequena que é para o monitoramento permanente e o relatar, né, permanentemente os resultados. Aqui há uma diferença interessante, que é a seguinte: o dinheiro não vem para o governo, não é uma medida de arrecadação para o governo. O dinheiro vai diretamente para as ações que são necessárias. Então, vou te dar um exemplo. Se numa determinada unidade há a necessidade, né, de você recompor uma área que está degradada, uma área que foi desmatada e ela ficou degradada, o custo, né, o pagamento por esse serviço de recuperação de área degradada será feito diretamente pelo privado, pessoa física ou jurídica, né? Então é ele que contrata. Nós vamos indicar para o privado qual é a empresa, quais são os prestadores que poderiam ser contratados, mas é ele que vai contratar, ele vai escolher, e ele vai receber de quem ele mesmo está contratando o relatório do desempenho o serviço que ele contratou. Da mesma forma, para o monitoramento, eventualmente com drones, monitoramento com equipes em solo, se por acaso também nessa unidade for necessário compra de viaturas para ajudar na fiscalização, ele, privado, vai comprar a viatura e vai entregar na unidade. Então ele vê, né, ele vai saber na prática se aquilo que ele está investindo está acontecendo, porque é ele que opera. Nós estamos dando apenas o apoio, porque justamente não queríamos que esse programa fosse entendido como algo arrecadatório. Não, é algo benemérito, para ajudar a unidade, né, para ajudar a unidade de conservação. E ajudar a unidade de conservação, inclusive, com a agilidade que é inerente às ações do setor privado. Se você pegar esse exemplo que eu acabei de te dar, de comprar, por exemplo, caminhonetes para a unidade de conservação, viaturas, o setor público leva meses para fazer isso, porque tem que licitar, tem discussão em cima da licitação, né, dos fornecedores, um impugnando o preço do outro, enfim. O privado não, ele vai e compra a viatura, entrega na unidade, assunto encerrado, tá feita o aporte, né? Então, ele ganha muita agilidade com isso. Ministro, eu gostaria de que o senhor depois explicasse se as empresas ou pessoas físicas que participem do programa, que adotem um parque, né, se essas pessoas, esses doadores, receberão alguma coisa em troca, algum benefício em troca, um benefício fiscal, etc. Enfim, qual é a vantagem, além da consciência tranquila, qual é a vantagem que esses empresários poderão ter? E eu queria aproveitar aqui e lembrar e perguntar ao senhor o seguinte: o senhor é muito confiante de que vai dar certo, que o setor privado vai abraçar essa ideia, esse programa?
Há um outro programa, que é o Floresta Mais, né, que prevê a injeção de cerca de 500 milhões de reais, e parece que deu uma travada esse programa Floresta Mais. Há alguma previsão também para este primeiro semestre com relação a destravar o Floresta Mais? E também eu queria falar do seu grau de confiança no êxito do Adote um Parque. Bom, eu vou começar pelo fim. O Floresta Mais não travou, não, Cláudio Humberto. Ele está indo, e está indo bem. Acontece que ele é um programa que é junto com o PNUMA, né? E nós, portanto, temos, em razão dessa parceria com o órgão estrangeiro, com a instituição estrangeira, temos todo um procedimento para ser seguido. Como é que é? Há um cadastramento daqueles interessados e que cumprem o requisito, evidentemente. Há também a contratação de uma equipe de certificação dessas áreas do Floresta Mais que serão aptas a receber. Só para quem não sabe, o Floresta Mais é o pagamento pelos serviços ambientais. Aqueles proprietários, nesse caso do programa inicial, pequenos proprietários, produtores tradicionais, comunidades ribeirinhas, etc., que tenham feito ações de acordo com a lei. Qual lei? Código Florestal. Então, se você tem a reserva legal preservada, o excesso de reserva legal, ou as APPs cuidadas, né, essas boas práticas na propriedade e de recuperação também, comprovada a recuperação dessas áreas, elas fazem jus ao recebimento de recursos. Porém, há todo um processo de preparação dos pagamentos para que quem receba com mérito, ou seja, receba porque de fato cumpriu a regra. Então está em pleno vapor, não empacou, não. Acho que é só uma questão de entender que existe uma etapa antes do desembolso efetivamente dos recursos, existe uma etapa importante de cadastrar os interessados e certificar esses interessados de tal sorte que a gente pague para realmente quem merece. Não há nenhum problema na área do Ministério da Economia, de liberação de recursos, essas coisas? Não, porque esse recurso ele vem de fonte externa. Ele é um recurso do Green Climate Fund, que o Brasil fez jus em razão de medidas passadas. Então, nós nos creditamos nesses 96 milhões de dólares, que são 500 milhões de reais, e que ele é uma questão de ter identificado quem vai receber, por que vai receber, certificar isso e começar o pagamento. Então, e nós estamos rigorosamente dentro do cronograma para que os desembolsos comecem agora no meio do ano. Ministro, pois não. Só sobre a Adote um Parque, finalizando a pergunta do Cláudio Humberto, eu entendo que vai ter muita gente, aliás, já está tendo muitos interessados. São 132 unidades. Então, a nossa meta é que 132 interessados realmente participem. Nós já temos aí um volume que é mais ou menos 10% disso, mas também acabou de lançar o programa. E conforme a gente for avançando nessa adesão de novos participantes, outros também acabam querendo participar, porque ele não tem, a pergunta do Cláudio Humberto é importante, ele não tem ganho tributário, e também não se acredita em crédito de carbono, mas ele ganha uma outra coisa, que é muito importante hoje, que é esse reconhecimento, né? Ele ganha uma questão reputacional, principalmente nessa área do ESG, que muita gente fala. Então, você tem, ele vai ganhar um título chamado Amigos da Amazônia, e ao ter esse selo do Amigos da Amazônia, em muitas jurisdições ou em muitos segmentos da economia, isso vale muito mais, do ponto de vista, inclusive, de negócios para eles próprios, do que o recurso que está sendo colocado a título de patrocínio. Ministro, aproveitando que a gente está falando da Amazônia, né, eu queria te perguntar sobre a mudança de estratégia que foi anunciada pelo vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão, nesta região do país, né? A Operação Verde Brasil deve ser substituída pelo Plano Amazônia, né? A presença dos militares nessa região. Como é que o senhor está vendo essa movimentação? O senhor é favorável a essas mudanças de estratégia que estão sendo adotadas para a preservação da floresta? Veja, eu acho que o Conselho da Amazônia
e esse um ano em que ele existe, ele avançou em muitos pontos. Mas veja que nós tínhamos, quando foi criado o Conselho, nós tínhamos como missão fazer a integração e o avanço, evidentemente, de algumas políticas que estavam dispersas em outros ministérios. Eu fui a pessoa que sugeri a criação do Conselho para o presidente Bolsonaro, justamente porque regularização fundiária não está no meu ministério, está no Ministério da Agricultura. A mineração na Amazônia é do Ministério de Minas e Energia. Mas se essa mineração ainda por cima for em terra indígena, ele envolve também a FUNAI. O monitoramento da Amazônia, tema do Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, assim vai, né? Quer dizer, você tem uma série de assuntos, o zoneamento econômico-ecológico envolve o Ministério da Infraestrutura, envolve o Ministério do Desenvolvimento Regional, enfim, são assuntos que estão dispersos em vários ministérios. Então, a razão de ser do Conselho da Amazônia era aglutinar esses diversos temas e fazê-los avançar em grupo. Um dos aspectos é o comando e controle, que, em razão do decreto do presidente da República, foi feito 2 vezes através da Operação Verde Brasil, aquele decreto de garantia da lei e da ordem, mas que tem um custo orçamentário para o Brasil muito elevado. Eu vi nos jornais ontem um número de que a Verde Brasil 2, que começou em maio do ano passado e dura até agora, já consumiu 410 milhões de reais. De fato, no momento econômico em que as contas ficam combalidas, e isso é por causa da pandemia, que nos consumiu muito dinheiro, né? Lembrando que o governo federal ajudou o setor privado, ajudou estados, ajudou municípios, fez renúncias fiscais importantes para manter a economia aquecida, e isso tem um custo para o Tesouro Nacional. E como o governo está comprometido com a responsabilidade fiscal, você tem que olhar com muito cuidado as despesas que, doravante, serão incorridas. Então, a estratégia de substituir as Forças Armadas pelas agências ambientais, ela tem um pressuposto, que a gente possa contar de verdade com as polícias militares estaduais, que deveriam já lá de trás cumprir o seu papel, mas muitas delas se recusaram, no ano de 2019, por exemplo, que eu acompanhei mais de perto, se recusaram a participar. E isso é muito ruim, porque parte das funções institucionais, elas se dão no âmbito das polícias militares. Fiscalizar a área particular, por exemplo, na Amazônia, é função da Polícia Militar Estadual, né? E nós tivemos, só para citar um exemplo, nós fizemos 23 negativas, 23 pedidos e, portanto, 23 negativas para o emprego da Polícia Militar do Pará nas operações ambientais no ano de 2019. Então, é preciso que haja realmente a participação da Polícia Militar e da Força Nacional, que é composta de agentes da Polícia Militar de outros estados, que se reúnem sob o guarda-chuva da Força Nacional e se unem às agências ambientais, IBAMA, ICMBio, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. Você acha que os militares vão fazer falta na Amazônia, ministro? Olha, todo esforço é importante, mas eu, nesse aspecto, entendo que as agências, mais as polícias estaduais, mais a Força Nacional, mais a Polícia Federal, de maneira articulada, conseguem suprir a necessidade de trabalho que é essa amplitude, né, esse grande desafio chamado Amazônia, que é maior, né, uma extensão territorial maior do que a própria União Europeia. Ministro, hoje mesmo, né, foi divulgado, está sendo divulgado, estou vendo aqui no site Diário do Poder, um levantamento do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, indicando um registro de 70% de queda em alertas de desmatamento na Amazônia Legal, comparado a 2020, né, a janeiro de 2020. Portanto, é o melhor resultado, segundo esse levantamento, é o melhor resultado em 4 anos, né, uma redução significativa de 70% no desmatamento. Esse nível de redução a gente pode esperar durante o ano de 2021? Olha, é importante continuar com esse trabalho, né, Cláudio Humberto? Agora,
de novo, nós temos problemas históricos aí na Amazônia que precisam ser endereçados para que diminua a pressão sobre o desmatamento. E é essa parte que eu te digo que nós não conseguimos avançar muito, até porque a pandemia atrapalhou bastante. O Conselho foi criado para isso, quer dizer, o Conselho foi criado para juntar esses diversos temas. Enquanto nós não tivermos essas soluções, enquanto o Conselho não conseguir lograr o avanço da regularização fundiária, ou a regularização, né, a normatização da mineração, ou o zoneamento econômico-ecológico, ou a agenda da bioeconomia, nós vamos ter realmente sempre, como única política pública, a opção do comando e controle, ou seja, a repressão. E a repressão, ela tem também limites operacionais. O único item desta agenda toda que avançou foi o programa Floresta Mais, que está a cargo do Ministério do Meio Ambiente, e que é um programa exitoso, o maior programa de pagamento de serviços ambientais do mundo. Então, é importante a gente ter essas agendas avançando. Realmente, elas são fundamentais, senão nós vamos ficar só no comando e controle. Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, conversou ao vivo conosco no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Muito obrigado pela entrevista. Até uma próxima oportunidade, ministro. Obrigado a vocês, obrigado a todos. Muito obrigado, ministro.